Decoder, tudo bem? Vamos continuar nosso projeto, vamos para mais um vídeo aqui. A gente está cada vez melhorando e crescendo mais esse nosso e-commerce. No vídeo anterior a gente fez a tela de login, tá? Colocamos lá um login e senha e hoje eu quero continuar esse projeto. Eu quero efetivar aqui o login no projeto, tá? Então vamos lá. A gente tem aqui já o logar, né? Que está enviando lá os dados de login e senha do usuário. E temos também os campos, né? Que a gente está usando login e senha. Primeira coisa que a gente tem que fazer para poder fazer o login aqui é, primeiro, vamos lá no config, olha aqui, ó, config auth.php. Então vamos lá. Aqui no auth.php, o que a gente tem que definir? Tá? Repara o seguinte, aqui ele vai definir algumas políticas de autenticação. Tá? Se você olhar aqui, primeiro, vamos lá. Ele define que ele vai usar a política, né, de web. Aí aqui embaixo ele define a política web. A política web está usando o driver de sessão, que é beleza, que eu quero que ele grave realmente os dados na sessão. E o provedor da política web está sendo o users. Tá? Aí aqui embaixo, um pouquinho mais embaixo, ele fala dos provedores. Ó. O users. O users, ele está buscando esse users usando o driver Eloquent, então beleza, porque ele está buscando do banco de dados. E o model que ele está apontando é app models user. É esse model mesmo? Olha aqui, ó. Vamos confirmar aqui. App models. A gente chamou de usuário, tá? Então vamos mudar aqui de users para usuário. E aí mais nada, tá? Então vamos ver aqui, ó. O meu provedor dos dados para o login vai ser a classe usuário via Eloquent. Ele vai gravar esses dados na sessão e é ela que a gente está usando por padrão. Certo? Ótimo. Vamos lá. Eu tenho que ir lá na classe usuário, que eu tenho que fazer algumas modificações, tá? Primeira modificação que eu tenho que fazer é, vou dar um use aqui, ó. Illuminate contracts authenticable. Authenticable. Eu tenho que a primeira modificação é implementar essa interface. Tá? Então, a primeira coisa que a gente faz é implementar essa interface. Quando a gente implementar essa interface, ele vai me obrigar aqui a colocar alguns métodos. Tá? Eu vou copiar esses métodos lá da documentação. Então, eu copiei e colei lá na documentação. Tá? Se você for lá na documentação do Laravel, ele tem essa interface lá. Se você estiver usando uma IDE, tipo, se você estiver usando algum plugin para o Visual Studio, ou o NetBeans, ou o PHP Storm, eles têm a opção de sobrescrever método, tá? Ele tem a opção de implementar interface. Então, com isso, você também pode, dessa forma, carregar esses métodos aí. Tá? De uma forma muito mais simples do que você ter que ir lá na documentação, pegar esses caras, tá? Então vamos continuar aqui. Então olha só, vamos começar a trabalhar nesses métodos aqui, tá? Vamos começar a programar esses métodos aqui. Seguinte, esse primeiro método aqui, autIdentifier name, eu vou retornar this getKey. Eu vou retornar a própria chave dele para poder identificar o nome do objeto que está autenticado. O autIdentifier é para retornar a identificação do usuário. Então eu vou então retornar o login, que é algo único aqui dele.
tá? O alt password é para retornar a senha desse usuário. Eu vou retornar a propriedade password. Passwords mesmo. Esses caras aqui, o remember token, set remember token, get remember token e get remember token name, é para se a gente fosse trabalhar com aquela questão de gravar a senha, de relembrar, tá? Eu não vou trabalhar com isso, eu quero só fazer a autenticação. Então, basicamente, eu tenho que programar esses 3 métodos. Mas eu tenho que implementar os 6, porque os 6 estão lá na interface. Isso, se você não conhece sobre o conceito de interface, é para uma outra aula, tá? Depois eu posso preparar um outro vídeo explicando melhor o que é uma interface e o que ela traz, né, quando você implementa uma interface, quais são as suas obrigações como classe que você tem que fazer, tá? Mas o objetivo hoje aqui é só implementar o login. Então, eu só vou programar esses 3 métodos aqui. Feito isso, então olha só, eu já configurei no auth.php qual é o meu provedor do login, qual é a minha classe provedora do login, e eu já modifiquei essa classe de modo que eu tenha os métodos que ele espera, tá? Agora, para fazer o login, fechar tudo isso aqui, é bem tranquilo, tá? Eu vou lá no usuário controller. Então, vindo aqui na classe usuário controller, o que a gente vai fazer, tá? Se você reparar, o meu formulário, ele chama a mesma rota, certo? Então, eu vou vir aqui e eu vou verificar o seguinte: request is método post. Então, se por acaso ele entrar nesse if aqui, se entrar neste if, é porque o usuário clicou no botão logar, certo? Beleza. Eu vou resgatar os dados aqui. Vai ser o login e vai ser a senha. Então aqui, ó, login e senha resgatados. Depois eu vou colocar numa variável, num array, que eu vou chamar de credential. Aqui o nome do array você pode colocar qualquer nome, tá? Então, ó, login, eu coloco login. E o password, são os parâmetros que ele espera, tá? Eu coloco a senha. E aqui eu vou logar, tá? Eu vou dar um use aqui, ó, auth. Eu vou carregar a biblioteca auth do Laravel. E aí eu pergunto para ele, ó, se auth, dois pontos, attempt, passando a credential. Então aqui, se ele entrou nesse if, é porque ele logou. Se ele não entrou, é porque deu algum problema, deu algum usuário, algum dado inválido, tá? Então se ele entrou nesse if, eu vou imprimir aqui, ó, logado. Se ele não entrou, dados inválidos. Vamos testar? Vamos lá. Vamos dar uma olhadinha aqui, deixa eu atualizar meu sistema. Vamos cadastrar um novo cliente aqui. Nome. Usuário teste. E-mail vai ser teste@gmail.com. Então esse vai ser o login. CPF. A senha vai ser 1234, tá? Rua A, 22, Rio de Janeiro. CEP e o estado. Tá lá. Então cadastrou. Agora vamos tentar logar aqui. Vou digitar aqui o login, ó, que é o CPF dele e a senha 1234. Cliquei em logar. Olha aí, ó, logado. Se eu voltar aqui, ó, login, qualquer coisa e a senha, usuário inválido, né? Então já está funcionando o nosso login. O que eu vou fazer aqui, ó? Eu vou redirecionar o usuário
eu vou redirecionar o usuário para a rota home. Deixa eu confirmar aqui nas rotas. A rota home é a index, beleza. Então eu vou redirecionar ele para a rota home assim que ele logar, tá? Vamos verificar aqui. Então, ó, login 1, 2, 3, 4 veio para home, tá? Veio para home logado? A gente vai fazer algumas alterações para confirmar isso. Se por acaso ele digitar os dados errado, o que eu tenho que fazer? Ao invés de eu dar essa mensagem aqui, né? Eu vou setar uma mensagem e mandar ele de volta para a tela de login, tá? Eu também vou redirecionar para a tela de logar e eu vou dar um request flash request session flash. Vou colocar erro usuário barra senha inválido. Vamos visualizar isso aí, vamos ver se está funcionando. Eu cliquei aqui em logar qualquer coisa, usuário barra senha inválido. Se eu digitar os dados corretos, logou. Tem um erro aqui que a gente vai corrigir no próximo vídeo, que é o seguinte: se eu digitar os dados corretos, mas sem o pattern do login, ele não está encontrando. Por quê? Porque lá no banco de dados ele está gravando com o ponto, tá? Então a gente vai corrigir isso aí no próximo vídeo e vamos confirmar, né? Vamos pegar os dados do usuário que está logado. É isso aí. Muito obrigado. Até o próximo vídeo.